Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês nessa lição da Uniad, lição número 8, que tem como tema, cuidado com o mundo das ideias. Aprendemos na última aula o primeiro tópico, que foi sobre Jonas, que decidiu tomar as suas próprias decisões, seguir as suas próprias ideias e desobedecer à vontade de Deus. Porque o crente, não é, Elizabeth? Sim. Ele tem que estar dentro da vontade de Deus. Deus, ele fala com o crente. E ele fala com o crente através da sua palavra, através da Bíblia. E nós devemos obedecer porque a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a bússola que nos conduz nesse mundo para chegarmos a Deus. Estamos passando momentos difíceis com essa pandemia e estamos aí, Deus nos deu essa estratégia, muitos crentes, muitos pastores, servos de Deus, inclusive na nossa igreja, de cultos gravados, de mensagens online. E essa aula é uma aula que está sendo gravada agora, para que vocês, adolescentes, possam acompanhar essa lição. E a todos que não faz parte desse grupo de adolescentes, jovens, adultos, anciões da igreja, que estão acompanhando esse vídeo, sejam bem-vindos. Vamos juntos aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos faz seguir adiante e servir a Cristo. Curvemos nossa cabeça agora, fechemos nossos olhos. Façamos esta oração ao nosso Deus, para que Ele nos ilumine neste momento, para que possamos passar para você um pouco do que nós aprendemos sobre a palavra do Senhor. E vamos juntos, caminhando, aprendendo junto essa lição. Amado Pai Celestial, na Tua presença estamos, Senhor, te dando glórias, te dando louvor, te dando adoração. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tu estar nos guardando, nos livrando de todo mal. Pai querido, continua com as Tuas mãos estendidas sobre cada adolescente, sobre seus familiares. Seja repreendido todo mal, cada jovem da sua igreja e seus familiares, adultos, anciões e seus familiares. Queremos também te pedir uma bênção especial sobre todos os ministérios da nossa igreja, o nosso pastor João Gomes, sua esposa e seus filhos, pastor Romildo, irmã Diana e suas filhas, Pai, toda a família do pastor Romildo, Senhor. Pai querido, permanece conosco, abençoa todos os professores da EBD, Senhor. Ó Deus, abençoa todos nós. Permanece conosco, nos iluminando e nos dando a sabedoria de como passar, Pai, esse ensinamento da Tua palavra, da lição dos adolescentes. Pai, desde já, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aprendemos no último assunto, como eu havia falado, sobre Jonas e suas decisões e a consequência da decisão de Jonas. Hoje, estudaremos o tópico 2 e o tópico 3. O tópico 2, ele mostra o bom exemplo de Moisés. Ele mostrou Jonas autônomo e dono da razão. Vimos a consequência de suas decisões, quando resolveu desobedecer um mandamento, uma ordenança do nosso Deus. E agora vamos aprender um pouco com Moisés. Mas antes, eu gostaria de meditar na palavra de Deus, no texto que se encontra no livro de Número, no capítulo 20 de Número, e do versículo 8 ao versículo de número 7. 7 a 8. O 7 e o 8 do capítulo 20 de Números, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés, 8, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Vamos para a lição. Moisés, o bom exemplo. Se por um lado vemos Jonas agindo de acordo com a sua razão e vontade, por outro lado, encontramos Moisés que agiu de forma diferente ao tomar decisões. É verdade que ninguém acerta em todas as decisões tomadas.
Ninguém erra na totalidade das escolhas que faz. Moisés é um exemplo de alguém que foi muito usado por Deus, mas no fim da vida tomou uma decisão equivocada, motivada pela raiva, e isso não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No texto em que meditamos, nós vemos que Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, junto ao povo, vai lá, fala a rocha, ela vai dar água, tu vai dar de beber ao povo e também aos seus animais. Ok? Ordem dada. Mas, veja o que diz no versículo 11. Lembra do 7 e o 8. Veja o versículo 11. Me desculpem. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, isso é, o seu cajado. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ok? Versículo 8. Deus manda Moisés falar a rocha. Moisés está virado. O povo havia sido liberto do Egito. As pragas haviam caído sobre o Egito. Deus se levanta poderosamente para libertar o povo hebreu. Moisés está ali à frente. Chegam diante do Mar Vermelho. No Mar Vermelho está o exército de Faraó atrás, vindo para massacrá-los. E na frente o mar. E agora, Moisés? E agora, Moisés? Deus fala a Moisés. O mar se abre. Moisés age com a ordenança de Deus. E o mar se abre. Eles passam. A Bíblia diz que eles passaram em terra seca. E do outro lado, quando chegaram todos, o mar se fecha e destrói todo o exército de Faraó. O grande império da época é dizimado. O povo anda no deserto. E Deus vai fazendo milagres no deserto. Chegou o momento que agora não tem água. É sede. E o povo começa a blasfemar. O povo começa a xingar. O povo começa a desejar retornar ao Egito. Ah, se eu estivesse no Egito. Como quem diz, eu era escravo, eu estava sendo açoitado, não tinha alimento, me alimentava mal, mas eu tinha água para beber. Nos trouxe aqui para morrer de sede. Nos trouxe aqui para morrer de sede, né? E Deus manda Moisés. Moisés já estava estressado, cansado, um ser humano como eu e você. E Moisés, ele chega e agora Deus manda ele falar com a rocha. E o povo vai lá blasfemando. E Moisés vai ali aguentando tudo aquilo ali. Na hora de falar, Moisés, tomado de raiva, tomado de ira, ele pega o seu cajado e bate na rocha. É água que vocês querem? Bate na rocha. E a água saiu. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia no livro ainda do Pentateuco. Pentateuco são os 5 livros de Moisés. Os 5 livros escritos por Moisés, que é o que nós chamamos de Pentateuco. Os judeus os chamam de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu vos convido a abrir no último livro do Pentateuco, Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 51 e versículo 52. Elizabeth vai ler para nós o resultado dessa atitude de Moisés. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Moisés foi proibido de entrar na terra. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir ao monte e mandou ele contemplar a terra. Moisés contemplou a terra prometida. Moisés viu ao longe a terra prometida. Bem verdade que Moisés entrou na promessa de Deus. Moisés, ele está na terra prometida celestial. Mas a terra física, ele não entrou. Por que ele não entrou? Por causa de uma atitude. E Deus foi claro com ele.
Deus lembrou a ele, lá no monte, em Deuteronômio, por que ele não iria entrar. Porque a atitude dele tomada, a decisão que ele tomou, lógico, levado pela circunstância. Mas a Bíblia nos dá um ensinamento na atitude da decisão tomada por Moisés e na consequência dessa atitude. Jonas, aprendemos também que com o profeta Jonas, uma decisão tomada tem uma consequência. Você e eu, nós, temos que entender que nas decisões que nós tomamos, haverá uma consequência. Haverá uma atitude. O mundo fica se perguntando: que Deus é esse que permite que um vírus como esse assole a humanidade e muitas pessoas morram? O coronavírus, com a Covid-19, é mais um vírus. Já houve peste negra, que assolou a Europa. Já houve a gripe espanhola. Já houve ebola, SARS e muitas outras. Essa é mais uma peste que está na humanidade. Mas por que Deus permite? Eu vou te responder com o que aconteceu com Moisés. A consequência do pecado da humanidade. O pecado da humanidade. As decisões tomadas. As fomes que existem no mundo por conta das guerras. A fome que existe em muitos países como o Brasil por conta de políticos maus e corruptos. A violência desenfreada por causa de políticas mal feitas por homens ímpios que não temem a Deus. Então são essas as consequências. E esse vírus não é outra coisa. Consequência do pecado do homem. Alguns querem culpar Deus. Mas calma, devemos olhar para trás. Porque a humanidade, simplesmente, ela sofre consequência de suas decisões. Mas louvamos a Deus, porque Cristo morreu na cruz e nos abriu a porta do céu para entrarmos em comunhão eterna com o nosso Criador, arrependidos dos nossos pecados. Porque o Eterno, quando olha para nós, ele não vê mais o Marcos pecador. Ele não vê mais a Bete pecadora. Ele não vê mais você, o pecador. Ele vê Jesus Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. 2.1, Elizabeth. Pode ler para nós? Muito prazer, Moisés. Moisés foi criado por uma princesa, a filha de Faraó. Dessa forma, teve toda a educação da corte, todos os privilégios de um descendente real. Por outro lado, o jovem príncipe nunca se esqueceu de quem realmente era. E, mesmo sendo filho adotivo da filha de Faraó, era chamado Moisés. Esse nome indicava sua história e de onde tinha saído, porque significa tirado ou salvo das águas. Quer falar alguma coisa? Isso aqui é um bom exemplo, porque Moisés, nós podemos observar na história de Moisés, que Moisés foi criado por uma princesa, com os privilégios reais. Ele teve a melhor educação que alguém poderia ter, porque o Egito era avançado. Você vê que a sociedade egípcia era uma sociedade muito avançada. Comparado às outras nações, era uma sociedade avançada. Já tinha a sua escrita, o papel ali, os papiros, já tinha a sua escrita. Então era uma educação que nenhum outro povo teria condições de ter. O Egito era uma sociedade muito avançada, com a construção das pirâmides. Tudo era muito encaixado ali. Era muito bem organizado, muito bem projetado.
E Moisés teve o privilégio de ter uma educação como essa, uma educação egípcia. Dentro da família real. Né? Dentro da família real, que aí seria uma educação muito maior ainda. Superior a todos. Superior a todos, porque estava capacitando eles. Moisés também se tornou general do exército egípcio, que era um dos maiores exércitos da terra. Era a nação mais poderosa da terra. É como os Estados Unidos hoje, né? Seria como os Estados Unidos hoje. A nação mais poderosa da terra, que todas as nações se espelham. Rapaz, era um exemplo, era uma potência. Ele era general do exército. Foi preparado para a batalha. Muito bem preparado. E não só nessa área, na área também técnica, na área intelectual, na matemática. E Moisés sabia também escrever. É tanto que foi ele que escreve os primeiros livros, né? O Pentateuco, sobre a história de Israel. Ele sabia escrever, ele sabia escrita. Para você ver como Deus faz tudo perfeito. Deus pega de um povo escravo, era o seu povo, um povo escravo, um homem, escolhe ali um bebezinho e leva ele para dentro do palácio do faraó, que estava massacrando e destruindo o povo. Glória a Deus. Para que ele tivesse uma educação, para que ele crescesse e pudesse ser um líder para guiar o seu povo. Moisés ali foi preparado. Nada é por acaso. Tudo que Deus faz é perfeito. Muitas vezes não entendemos, mas depois vamos entender o trabalho de Deus. Moisés ali na casa do faraó estava sendo preparado por Deus. Preparado em todas as áreas da sua vida, para que pudesse liderar uma nação, um povo, como era o povo de Israel, que era um povo numeroso. Ele tinha que estar capacitado para isso. Não poderia ser qualquer um para liderar aquele povo. E Deus já começa a trabalhar na vida de Moisés dali. Desde o ventre de sua mãe. Ele foi escolhido pelo Senhor. Deus escolheu você. Você é um escolhido do Senhor. Amém. Deus tem um plano na sua vida. Amém. Deus tem um projeto para você. Amém. É permanecer firme na vontade dEle. Amém. É tudo que fizer esteja encaixado com aquilo que Deus quer para você. Porque Deus escolheu você desde o ventre de sua mãe. É você agora se dedicar a Ele. Glória a fazer Deus. a vontade dEle. E perguntar a Deus, Deus, eu tenho uma decisão a tomar. Mas essa decisão é aquilo que Tu queres para mim? E Ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar o trajeto. E você não vai sozinho, Ele vai segurar na sua mão e vai com você. Vai caminhando com você. Em meio às dificuldades, aos problemas. No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo está conosco. Amém. No meio das aflições e das dificuldades da vida. Glória a Deus. Ele está com você. Em meio a tudo isso que está acontecendo, Ele está com você. Ele não desistiu de você. Ele está ao seu lado. Amém. Com você e com a sua família. Amém? E aqui nós vemos uma coisa muito importante aqui. Moisés não se esqueceu de onde veio. Mesmo ele sendo criado, ele sabia que era escravo. E isso a Bíblia deixa claro, ele sabia de onde ele tinha vindo. Mesmo sendo criado ali pelo faraó, pela filha do faraó, ele sabia da sua origem. Ele sabia de onde ele veio, que ele veio de escravos. Ele veio de uma mulher hebreia. E foi botado nas águas. E por isso o nome, tirado ou salvo das águas, que a sua mãe, a princesa, quando tirou, disse, será chamado Moisés, porque das águas o tirei. Não se esqueça de onde Deus tirou você. Você não pode se esquecer lá atrás. Muita gente às vezes diz, irmão Marcos, que não, queria esquecer do passado. Queria que o passado apagasse, queria esquecer. Porque aquilo que passou para mim foi algo horrível, então eu quero esquecer, mas você não pode esquecer. Porque você não pode esquecer para lembrar do que Deus fez por você. Nós aprendemos com o passado, né? Nós aprendemos com o passado, é um aprendizado. Às vezes é culpa nossa mesmo, nossos erros, mas não podem ser esquecidos. Porque somos o que somos hoje por aquilo que passou. E devemos nos lembrar da nova chance que Deus nos deu pelo que passou. Jesus, quando curou o paralítico que os 4 amigos levaram ele para dentro da casa, a casa estava cheia. A multidão na casa. Aí os amigos, com aquela fé, querendo que o amigo fosse curado, aí seguram lá o paralítico e vamos botar pelo telhado. É o único lugar, não tem entrada, a multidão na porta, a multidão na janela. Como é que a gente vai entrar? Vamos pelo telhado. Aí subiram lá, era perigoso, eles poderiam cair. Era perigoso, o paralítico poderia cair. Mas eles com aquela fé foram lá e destelharam. E colocaram o paralítico por ali até Jesus. Jesus, conhecendo o coração, diz ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Os amigos queriam a cura para o paralítico. Eles estavam ali para a cura. Mas Jesus, ele conhece os corações. Ele sabe o que está no íntimo. E naquele momento ele dá a graça para que o homem pudesse viver.
Aquele homem ali não estava esperando uma cura, ele queria o perdão de Deus. O que ele fez nós não sabemos, mas naquele momento Jesus lhe dá a graça. Os teus pecados estão perdoados. Ele dá a graça para que você possa viver. Muitas vezes esperamos até coisas materiais, mas Deus sabe o que tem no íntimo, o desejo do coração. Aquilo que realmente estamos precisando. E hoje Ele te dá a graça para que você possa viver e prosseguir. Amém. E naquele momento os fariseus começam a murmurar em seus corações. Quem é Ele para perdoar pecados? Aí Jesus conhece os corações. Não adianta mascarar, não adianta fingir. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você deseja. Ele sabe se o que você está fazendo é realmente de sinceridade. Se você está fazendo realmente de coração, com o coração quebrantado. Ele sabe. E naquele momento Jesus diz a ele, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Levanta, pega a tua cama e anda. E naquele momento o paralítico se levanta. Pega a cama e anda. Por que pegar a cama? Por que pegar o leito? Para não se esquecer de onde Jesus o tirou. É pegar o leito e caminhar com o leito. Jesus fez o milagre, Jesus fez a obra. Jesus deu a graça para viver, mas temos que carregar o leito. Não podemos esquecer de onde Ele nos tirou. Que nos tirou do lamaçal do pecado. Para a sua paz, para a sua glória, para a sua graça. Nós não podemos nos esquecer. Quando esquecemos, queremos até nos engrandecer. Que foi graças a nós que tudo aconteceu. Foi graças a mim. Mas temos que lembrar, não foi graças a mim, não foi por merecimento, foi pela misericórdia dele. Não podemos esquecer de onde ele nos tirou, por aprendizado e para lembrar que quem fez foi ele. Tudo foi ele que fez por nós, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E nesse momento aqui, o ponto 1, Moisés é um exemplo, ele não se esquece de onde veio. Aí o 2.1 ainda, a segunda parte dele, é sou hebreu e não desisto nunca. Depois de muito tempo, Moisés já adulto, um dia foi até o lugar onde morava seu povo e viu o quanto era pesada a escravidão sofrida. Nesse dia, viu um egípcio espancar o hebreu e o matou. Algum tempo depois, foi acusado de assassinato e teve que fugir de onde estava. Mesmo em meio de situações complicadas, como assassino, Moisés demonstrou suas convicções e sua crença. Pertenço a esse povo e não estou atrás de nova experiência ou modismos. Isso foi o que demonstrou. Ele viu o sofrimento do povo. Naquele momento, ele sabia da sua origem. Naquele momento, ele se indignou ao ver um dos seus apanhando, até chegar o momento de quase morrer. E ele fica indignado com aquilo. E por ímpeto, impetuoso, que Moisés era, alguém impetuoso, né, de chegar lá e fazer. Ciro, ali naquele momento, foi cometer um erro, matou um soldado egípcio. Naquele momento, ele sabia que ia ser acusado, então ele foge. Ele não ficou ali, ele fugiu. Naquele momento ali ele demonstrou, eu sou desse povo. Esse povo é o meu sangue. Então abandona tudo. Naquele momento ele abandonou tudo. Tudo. Ser filho da princesa, o título de filho da filha do faraó. Aquele título. O que eu acho interessante, Elizabeth, é que mesmo... Vamos lá, vamos uma retrospectiva rápida de Moisés. O faraó baixou o decreto que todo filho homem dos judeus, dos hebreus, porque estava muito numeroso, alguém deu essa ideia ao faraó e ele acatou. Ou a gente não sabe se foi ele mesmo que teve essa ideia. Então todo filho homem era morto, era jogado no rio Nilo para os crocodilos se alimentarem deles. E Deus toca no coração de Joquebede e ela pega o seu filho que estava escondidinho, forra o cestinho com betume, coloca os paninhos, coloca Moisés, tampa e bota no rio Nilo. Rio Nilo, para o povo egípcio, era um Deus. Era um Deus. Estratégia maravilhosa Deus deu àquela mulher. Havia um propósito, você falou anteriormente. Havia um propósito de Deus na vida de Moisés no ventre de Joquebede. E você falou, Deus tem um propósito. Aproveitando esse gancho, eu quero dizer para você também. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano em você. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Saiba disso. Continuando, ele vai parar diretamente nas mãos da filha do faraó. Joquebede manda Miriam na margem do rio Nilo, seguindo ali o cestinho. Ela vê que a filha do faraó pegou o cesto. A filha do faraó entendeu que o menino precisa ser amamentado. E a menina se apresenta e diz que conhece uma pessoa que poderia amamentar o menino. Moisés foi criado dentro do Egito, dentro do palácio, com todas as regalias, amamentado
por Joquebede. Pela mãe. E ali ele aprendeu a palavra de Deus. Você está na igreja. Você aprendeu a palavra pelo seu pai, pela sua mãe, talvez, por algum irmão, se seu pai e sua mãe não for crente, aprendeu por algum irmão, pela avó, por alguém da igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder, a palavra de Deus. Moisés aprendia de Joquebede. Lá no palácio, aprendia a ciência, né? As coisas grandiosas que tinha no Egito, as vestes reais, a alimentação com fartura, toda a cultura, a música. E nesse texto que você leu, na lição, sou hebreu e não desisto nunca, Moisés já era adulto, tinha em torno de 40 anos de idade. Moisés, quando ele vai ver o povo dele lá na escravidão, ele verifica que um soldado egípcio bateu no escravo hebreu. Moisés, pelo seu ímpeto, foi para cima do soldado e o matou e o enterrou na areia. Quando descobriram, Moisés foge, porque morte do Egito, pena de morte. Moisés entendeu que, eu sou criado da família real, sou filho adotado no templo do palácio do faraó, mas eu não sou egípcio, eu sou hebreu e matei o egípcio. Moisés entendeu, vou me matar. E Moisés parte para o deserto. O que isso nos ensina? Nos ensina, querido, que o mundo tem muito a nos oferecer. De bom, que satisfaz a carne, satisfaz o ego, nos dá satisfação, nos dá prazer. O Egito simboliza o mundo, com todo o prazer que aquele mundo poderia dar. Mas Moisés não se deixa envaidecer pelo Egito. E sempre reconheceu que o seu povo era hebreu. O que levou Moisés a matar o egípcio? Que ele lembrou da sua origem. Tem pessoas que crescem dentro da igreja, como adolescente e como jovem. E quando tem a primeira experiência, o contato na escola, na faculdade, da bebida, das práticas sexuais, se envaidece. A lascívia. Lascívia é provocar desejo. É as vestes sexuais. É o rapaz exibir o seu corpo malhado, porque idolatra, se acha lindo, bonito, e isso vai causar sensualidade nas moças. Isso é lascívia. A moça que bota um short, que bota uma calça, que bota uma roupa, insinuando, mostrando suas partes do seu corpo que vai causar sensualidade e prazer. Isso é lascívia, isso é pecado. A Bíblia diz que isso é pecado. Mas está dentro da igreja, admirando o Egito. Está no meio do povo de Deus, admirando o Egito. Mas Moisés agiu diferente. Vamos lá? Tem mais alguma coisa, Beth? Não. É a leitura adicional. Vamos abrir aí a Bíblia em Êxodo. Livro de Êxodo. O capítulo 3. E o versículo 4. Vamos ler do capítulo 3, o 1 ao 4. Vai ficar mais completo. Ele diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis, a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar logo de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou.
Eu quero também complementar esse texto com os versículos 14 e ao 18. Pode ser? Pode. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. E disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta aos anciões de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Quer comentar sobre o texto? Fazer um comentário. Nesse momento, Moisés, ele, pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele estava no deserto, quando ele fugiu, ele chega à tenda de Jetro no deserto, e ali ele fica, ali ele se casa, ali constitui uma família. Depois que ele tem constituído tudo isso, ele apacentando as ovelhas, ele vê no monte uma sarça pegando fogo. Ele observou que aquela árvore não era consumida pelo fogo. E Moisés, ao chegar diante daquela sarça, uma voz sai de dentro daquele fogo e diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque tu estás em terra santa. E ali começa aquele diálogo entre o Eterno e Moisés. Querido, saiba de uma coisa. Deus nos chamou. Chamou a mim, chamou a você. Assim como chamou a Moisés. Jesus disse, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Amém? E Moisés, ele recebe a sua ordenança de Deus. E Moisés, ele começa a falar com Deus. Mas nós somos vaso na mão do oleiro. É Deus quem nos capacita. Aqui, vamos começar aqui a leitura da lição. Ele diz, no livro de Êxodo, capítulo 3, e dos versículos de 1 ao 4, Moisés foi chamado por Deus para livrar seu povo. A princípio relutou muito e colocou muitas desculpas para não fazer o que o pai estava mandando. Mas logo decidiu obedecer. Que foi o texto 18. O 18, que o irmão Marcos leu. E nesse momento a gente observa a diferença entre Moisés e Jonas. Moisés, ele relutou em fazer o que Deus estava mandando. Naquele momento, não sei, por medo humano, ele falar diretamente ao faraó. E ele diz, eu não sei falar só com as palavras. Aí quando Deus diz a ele, quem fez a boca do homem? O Deus que chama, ele é o Deus que capacita. O Deus que diz para a gente fazer algo, é Ele que vai nos capacitar para fazer aquilo. Nós podemos nos achar fracos, mas com Ele somos fortes, porque Ele é a nossa força. Aleluia. E naquele momento Moisés fica relutante. Aí quando Deus dá a resposta a ele, dá aquele puxão de orelha. Quem foi que fez a boca do homem? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, vai e faz o que eu estou mandando. Você não entende por quê, mas eu escolhi você. Escolhi você desde o ventre de sua mãe. Todos os planos eu fiz para você. Desde lá atrás eu lhe preparei para isto. E eu vou lhe capacitar para fazer. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus mandou. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E tudo o que Deus faz é perfeito. E naquele momento Moisés reluta, mas aí está a diferença de Moisés e de Jonas. Jonas reluta, diz que não vai e foge. Moisés, mesmo relutante, ele obedece à palavra do Senhor. Ele obedece à voz de Deus. E Moisés não tinha tido ainda até aquele momento, uma ligação assim íntima com o Senhor, com o Eterno. Moisés ainda não tinha tido uma experiência mais íntima
Diferente de Jonas, que era um profeta do Senhor. Jonas foge, mas Moisés, mesmo tendo aquele contato inicial, aquela experiência inicial, ele obedece. Relutante, eu tenho medo, eu não sei falar, mas eu vou fazer. É Ele que está me mandando. Ele me disse que Ele fez a boca do homem, então eu vou fazer. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, que quem vai lhe capacitar e lhe ajudar é o Senhor. Amém? Amém. Aí, vamos continuar aqui o texto. A caminhada de Moisés até a libertação dos hebreus foi sempre ao lado do Senhor, ouvindo o que Deus tinha a dizer, como em Êxodo 5, 22 ao 6. Posso ler? Pode ler, irmão Marcos. Vem pra gente. 5, do 22... Ao capítulo 6. Vamos lá. 6:1, né? Do 22 ao Capítulo 6... 5, versículos 22 ao capítulo 6. Ao capítulo 6, versículo 1. É isso? É isso. Vamos lá. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. E disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Aqui nós podemos observar que Deus e Moisés têm aquele contato, aquela ligação. Moisés tinha diálogos com o Senhor. Moisés sempre buscava a orientação de Deus para tudo o que fosse fazer. Ele buscava estar em intimidade com Deus. E não é diferente para nós hoje. Tudo que vamos tomar, tudo que vamos fazer, nossas decisões, tudo aquilo que temos planejado, sonhos e planos, todos os nossos projetos, devemos entregar nas mãos do Senhor e pedir orientação ao Senhor. E Ele vai nos guiar para o caminho e a direção correta. Havia diálogo constante entre Moisés e o Senhor, antes das 10 pragas. A Bíblia registra: disse então o Senhor a Moisés. A declaração indica como Moisés foi mudando de ideia e passando a decidir por meio da ação de Deus em sua vida. Algum tempo depois, Moisés estava muito cansado porque tinha que resolver cada problema de todas as pessoas. Seu sogro, Jetro, aconselhou que dividisse esse trabalho entre os homens de confiança que estavam por perto. Moisés deu ouvidos ao conselho, dividiu as tarefas e pôde continuar sua missão de forma mais saudável. A decisão de crescer a partir da palavra de Deus e de conselhos de pessoas amadas e maduras espiritualmente é muito acertada, especialmente quando ainda se está em formação. Aqui é outro exemplo que Moisés nos deixa, a vida de Moisés. Que no momento que ele precisou, que estava sobrecarregado dos problemas das pessoas, de lidar com a nação, que não era algo fácil, ele estava ali sobrecarregado, chega o seu sogro e diz, o seu sogro diz a ele assim: vai e coloque homens de confiança para lhe auxiliarem nesse trabalho. E Moisés reconheceu o conselho do seu sogro. Ele: não, realmente, o meu sogro está certo. E seguiu o conselho. É seguir o conselho dos homens e mulheres de Deus, daqueles que são maduros espiritualmente, que vão nos aconselhar para o caminho certo. Isso também é um exemplo, que muitas vezes achamos que nós é que estamos certos. Não, eu sei o que eu quero. Houve o conselho ali daquela pessoa sábia, um homem ou uma mulher de Deus. Um conselho dos pais, que é um conselho acertado, que nos leva na direção correta. E não, eu acho que não é bem assim não. Aí tomamos nossas próprias decisões, quando vemos o resultado, meu Deus, e agora? Mas lá atrás teve a oportunidade de tomar a decisão certa. E Moisés aqui nos deixou exemplo. Escuta os conselhos. Escuta os conselhos que você tem a receber. Conselhos de pessoas maduras. Conselhos de um homem e de uma mulher de Deus. Conselhos que vão lhe levar na direção certa. Muitos procuram conselhos que afaguem o seu ego. Conselhos que lhe coloquem para cima. Rapaz, faz isso mesmo. Quantas vezes a gente não escuta isso? Principalmente quando é jovem. Faz isso mesmo. Tu vai deixar? Eu não deixava não. Faz isso mesmo. Tu tá certo. Vai e faz. Você, eita, realmente quem tá certo sou eu. Mas uma pessoa, ela vai, serva do Senhor, ela vai lhe aconselhar para o caminho certo de verdade. Uma pessoa idônea. Uma pessoa idônea. Muitas vezes são os pais. Os amigos ali aconselham afagando o ego. Para fazer e desfazer, que é assim mesmo, e vai. Mas não tem a experiência. Aí vem o exemplo do filho de Salomão. Sim. Que em vez de escutar os anciões, escutou os amigos. E esse aconselhamento de seus amigos levou à divisão do reino de Israel.
Isso foi bem mais lá na frente. Bem lá. Mas uma coisa interessante que eu acho, que eu visualizo também, Elizabeth, é quando o Jetro diz para ele dividir o peso das suas decisões com homens de confiança. Gente, e escolher pessoas de confiança, escolher pessoas idôneas, escolher pessoas que são capacitadas por Deus para nos aconselhar. Pessoas prudentes. Pessoas prudentes. Nós devemos, como eu vou conhecer, irmão Marcos, Elizabeth, como é que eu vou conhecer uma pessoa para me aconselhar? Primeiramente você ora a Deus. Depois que você ora a Deus, o Espírito Santo vai lhe orientar fácil. Olhe a vida dessa pessoa. Porque nem sempre uma pessoa, porque ela é casada, porque ela tem família, é uma pessoa idônea. Observando a vida, as atitudes. Conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Muito bem, Elizabeth. A Bíblia nos ensina isso. Jesus nos falou muito sobre isso. O que nos mostra uma pessoa idônea para que nós possamos nos aconselhar e pedir decisões a ela é a vida que ela leva. Como essa pessoa se procede em determinadas situações. O que sai da boca dessa pessoa. O que sai da boca dessa pessoa. As atitudes dessa pessoa. É uma pessoa partidarista? É uma pessoa que gosta de formar grupos? De formar um grupo para si? É uma pessoa que gosta de fazer divisões dentro da igreja? É uma pessoa que gosta de demonstrar para as outras que ela é a pessoa boa, é a pessoa perfeita para estar junto a ela? O que faz uma pessoa a ser idônea para nos aconselhar é uma pessoa que ama o seu próximo. Uma pessoa fiel a Deus. Uma pessoa que tem comunhão com Deus. Uma pessoa que tem uma prática diária de meditação na palavra de Deus. Uma pessoa que tem uma prática diária de oração. Queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É a Bíblia que diz isso. E nós temos que ter cuidado. E Jetro se preocupou. Quando Jetro viu Moisés sobrecarregado, Moisés disse, calma, tu não tem condições de carregar esse fardo dessa nação sozinho. Escolhe homens de confiança. O que foi que já estava dizendo? Escolhe homens idôneos. Escolhe homens que têm comunhão com Deus, assim como você tem. Escolha homens que meditam na palavra de Deus. Escolha homens que sejam tementes a Deus. Escolha homens que sejam fiéis a Deus. Que tenham vida. Que tenham vida diante de Deus. E como nós sabemos que uma pessoa tem vida diante de Deus? A prática de vida dessa pessoa. As atitudes tomadas. É pessoas que gostam de partidarismo. É pessoas que gostam de fazer grupo. É pessoas que gostam de difamar. É pessoas que gostam de caluniar. É pessoas que gostam de falar mal. É pessoas que não têm amor no coração, que dizem que amam o próximo e a sua língua rejeita o seu irmão. Aparentam ser pessoas boas de coração, mas tratam mal sua família, seus familiares, aqueles que estão próximos a você. Tratam mal os pais tratam mal os filhos. E é uma guerra ali dentro do lar. Conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Se são frutos bons ou se são frutos maus. Vai conhecer pelas atitudes, pelo caráter. Qual é o caráter daquela pessoa? Ninguém vê, como muitos dizem, com letreiro na testa. Eu sou assim, eu sou assim. Mas Deus é Deus que revela caráter. E Deus encobre, né? E Deus levanta o tapete. Quando você ora, quando você fala com Deus, diz, Deus, e agora? Com quem? Quem é que eu posso confiar, Senhor? Deus levanta o tapete, meu filho. A sujeira que está embaixo do tapete, que sempre é varrida para debaixo do tapete, Deus levanta o tapete. E você começa a ver
Aí você começa a dizer, rapaz, ela age assim, ele age assim, diz que é meu amigo e fala isso, diz que é minha amiga, que é minha irmã e fala isso. É por aí, filho, é por aí, filha, orando e vigiando. Jesus disse, sejais simples como a pomba. Sabe como é que é simples como a pomba? Calado. Prudentes como a serpente. Atento. Atento. Vamos lá, Elizabeth. E com isso aqui, nós vemos que Moisés sempre procurava a orientação de Deus em tudo o que fazia. A orientação daquelas pessoas sábias, idôneas. E isso é um exemplo para nós. É o bom exemplo que Moisés traz para nossas vidas. Moisés, igual o ponto 2 diz, Moisés é um bom exemplo. Apesar dos erros que ele cometeu, de ferir a rocha. Ferir a rocha. Foi o erro que ele cometeu. Né? Mostrando novamente para nós o lado humano, né? O lado humano. E mostrando para nós novamente que nossas escolhas geram consequências. Boas ou ruins, mas vão gerar consequências.